Bom, pessoal, muita gente ficou surpresa com o título da live Trump ataca Cuba. E muita gente pode se perguntar no primeiro momento se o Trump está invadindo Cuba, da mesma maneira como ele fez com a Venezuela. E na realidade não é isso que está acontecendo. Então o Trump não está invadindo Cuba, mas ele sim está atacando a ilha. E ele está atacando a ilha num momento muito sensível. Por quê? Porque a ilha de Cuba tem um problema histórico com relação ao seu abastecimento de petróleo. E aí, como vocês acompanharam, no começo de janeiro desse ano, a Venezuela foi invadida e foi atacada pelos Estados Unidos, que agora estão começando a controlar cada vez mais a produção e, portanto, a distribuição do petróleo venezuelano. Eu falei sobre isso em alguns vídeos lá no começo do ano, que eu vou deixar aqui no card depois para vocês darem uma olhada no corte, mas que mostrou que o movimento do governo Trump em relação à América Central e em relação também, né, a essa área do Caribe, a essa área ali que banha a Venezuela, tem ganhado cada vez mais importância. Então, com a captura de Nicolás Maduro e a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, os Estados Unidos tomaram controle da produção petrolífera da Venezuela. E a Venezuela era uma das maiores fornecedoras de petróleo para Cuba, para a ilha de Cuba, para a ilha socialista de Cuba. E, numa tentativa de estrangular cada vez mais o governo cubano, que já vem sofrendo muito com relação a questões do bloqueio e tudo mais, o Trump fez uma declaração dizendo que iria sancionar com taxas e tarifas comerciais todos os países que decidissem vender petróleo para Cuba, o que acaba se tornando uma ameaça duplicada, né? Já que os Estados Unidos são ainda a maior economia do mundo, né? Que movimenta muitos desses recursos, desses acessos, o que significa automaticamente que Cuba está sendo atacada e está sendo estrangulada, né? Então, esse ataque que está sendo realizado agora é um ataque de caráter econômico, que tem a ver também com essa invasão que foi feita na Venezuela e que levanta uma questão importante, né? Que é quanto tempo a ilha de Cuba vai aguentar nessa situação. E para poder dar um contexto aqui muito breve, né, para você aí que não sabe, Cuba é uma ilha, tá? Ela é uma ilha. E por isso, Cuba tem um acesso muito limitado a recursos estratégicos, especialmente recursos estratégicos do campo mineral. Então, Cuba até tem alguns postos de exploração de petróleo, até tem uma estrutura para poder conseguir extrair, né, essa base dos combustíveis do país, né, do mundo todo, mas também de lá. Só que uma estrutura muito limitada, com poucas reservas e que, inclusive, agora está com ainda mais dificuldades, porque com a imposição do bloqueio econômico, Cuba não tem acesso às tecnologias e aos maquinários para poder fazer essa exploração. E como ela depende muito das parcerias que se faz com as grandes petrolíferas internacionais, com essa imposição de uma ameaça das tarifas dos Estados Unidos a outros países, isso significa que, muito provavelmente, vai haver uma retirada ainda maior desses recursos e dessas demandas que a ilha tem. E é um ataque contra Cuba, principalmente porque, assim como quase tudo que a gente tem, né, em particular em Cuba, existe um problema muito grande que é com relação ao fornecimento de energia. Porque sem o petróleo, você não tem um grande recurso energético para poder abastecer a ilha. Então, boa parte da ilha depende desse petróleo importado. E esse petróleo importado ele vai ser utilizado nas usinas termoelétricas, vai ser utilizado nas usinas geradoras de energia que funcionam à base de petróleo. Então, quando existe essa restrição do acesso ao petróleo venezuelano e ao petróleo mexicano, que seria o próximo exportado para a ilha, isso significa automaticamente um desabastecimento e uma crise energética que Cuba vem enfrentando já há muito tempo. Os apagões que são relatados na imprensa são frutos desse processo. Então, o não funcionamento de hospitais, de escolas, para abastecimento de caminhão de lixo, de veículos de todos os tipos, filas nos combustíveis, etc, etc. E condição essa que vai cada vez mais, né, estrangulando o regime e estrangulando também as possibilidades concretas de uma resistência do povo cubano. O povo cubano continua ali, firme, aguentando esses processos, mas
a situação se torna cada dia pior, né? Ela se torna cada dia mais sensível. E esse movimento que o Trump está fazendo em relação a Cuba tem um motivo, né? Não só por conta da importância estratégica da América Central, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também porque Cuba ainda é um bastião, ainda é um país muito significativo no que diz respeito a esse desafio da hegemonia dos Estados Unidos na América, né? Especialmente na América Central. Mas Cuba é um país que tem essa centralidade estratégica fundamental e ela tem um caráter simbólico muito grande, porque a ilha é o único país socialista das Américas e porque ela resiste, né, aos assédios, aos ataques dos Estados Unidos desde a sua fundação, né, desde o seu processo revolucionário. E aqui, para a gente poder começar, eu queria mostrar um mapinha para vocês, tá bom? Esse daqui é um mapinha da América Central, certo? Esse mapa aqui, ele abrange toda a América Central. Então, quando a gente fala de América Central, a gente fala de duas áreas principalmente. A gente fala da América Central continental, que é essa parte desse istmo aqui, e a América Central insular, que é essa parte que inclui as ilhas para cá, tá bom? Então, essa parte toda aqui, tudo isso daqui é a América Central. Não é um mapinha, gente, é um mapinha, tá? Uma unidade de mapa, ok? Ok, perfeito. Então, o que acontece é que a América Central, ela é composta pelos países do Istmo Americano, né, que é essa ripinha aqui, que é o que conecta a América do Sul e a América do Norte, e pelas ilhas, né? E desde o final do século XIX, virada do século XX, quando os Estados Unidos estavam construindo e crescendo a sua hegemonia, essa área se tornou uma área estratégica muito, muito, muito importante. Então, foi lá na doutrina Roosevelt, né, durante os anos de 1902, 1903, 1904, que essa área começou a ganhar os olhos dos Estados Unidos como uma área estratégica central. E durante a era Roosevelt, né, a gente tem também a aprovação da doutrina Roosevelt, né, que é uma das doutrinas da política externa dos Estados Unidos e que vai defender a política do grande porrete, né, a política do Big Stick, que é basicamente essa política que dá a legitimidade para que os Estados Unidos pudessem intervir nos países de acordo com o cumprimento dos seus interesses geopolíticos particulares. Agora, vocês provavelmente devem estar se pensando, né? Por que a América Central é um local tão importante? Por que ela se tornou alvo desses ataques do Trump, mas também dessas intervenções históricas dos Estados Unidos nessa região? Principalmente por conta disso aqui. Opa, peraí que falhou. Pronto. Por conta disso aqui. Isso aqui, gente, é um mapa que mostra o tráfico de navios, aliás, o tráfego de navios que acontece na América Central. Então, as áreas aqui em vermelho, né, que a gente pode enxergar para cá, são as áreas onde a gente tem a maior concentração de fluxo de transporte naval. Então, a América Central, ela é um lugar fundamental porque ela é um corredor de passagem. Ela é um corredor de passagem do Oceano Atlântico, que está mais aqui em cima, né, na parte nordeste da tela de vocês, até o Oceano Pacífico, que está aqui logo depois da Costa Rica, do Panamá, tal, mais à esquerda do mapa de vocês. Então, essa área, ela é uma área que tem uma centralidade estratégica muito importante, porque ela é um grande corredor de passagem que economiza muito tempo da transferência de navios, comércio, tropas, etc., da região do Oceano Atlântico para a região do Oceano Pacífico, aqui do lado. Se a área da América Central não fosse acessada pelo Canal do Panamá, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, os navios seriam obrigados ou a pegar aquela área do noroeste do Canadá, a passagem do noroeste, né, que eu falei lá no meu vídeo sobre a Groenlândia, sobre a importância geoestratégica daquela região, ou eles precisariam passar pelo Estreito de Magalhães, que é uma partezinha muito pequenininha ali no final da pontinha da Argentina com fronteira com a Antártica, o que, né, evidentemente seria uma rota muito maior.
Então, o controle da América Central para os Estados Unidos sempre foi muito importante, porque além de ser um corredor de passagem, é um local também que acaba possibilitando uma transferência e uma existência de bases militares, né? Então, se vocês repararem aqui, é possível realizar incursões em várias dessas áreas que fazem parte da América Central. E aqui só um dado curioso, interessante, né, de vocês repararem. Olha a quantidade de navios que atracam na República Dominicana, em Porto Rico, aqui na Venezuela, no Canal do Panamá, na Jamaica, e a quantidade de navios que está em Cuba, né? E por que existe pouco aporte de navios nessa área, nessa região? Justamente por conta do bloqueio econômico, né? O bloqueio econômico que Cuba sofre faz com que ela não consiga ter o mesmo volume, a mesma normalidade de atividades comerciais que os demais países. E aí você deve se perguntar, né? Mas quem que define o bloqueio econômico? Quem define o bloqueio econômico é o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, nessa virada que aconteceu agora, inclusive, né, envolvendo o Trump, envolvendo ali esse assédio a Cuba, existe também uma determinação que foi feita pelo secretário de Estado do governo Trump, que é o Marco Rubio, que é um cubano, né, tem origem cubana, e que está definindo que é o governo dos Estados Unidos que vai decidir o que vai entrar, o que vai ser considerado como comércio legal ou ilegal com a ilha. Por isso que, mais uma vez, a gente está se referindo aqui, a gente está vendo aqui um movimento de ataque contra Cuba que busca sufocar a sua economia e causar uma desestabilização interna, né? Porque, é claro, um país que tem pouco acesso a recurso, que não consegue prover o abastecimento de energia elétrica, que tem dificuldade em conseguir peças de reposição para o seu maquinário, que vai enfrentando essas dificuldades cada vez mais, tem a tendência de acontecer uma ebulição social, de você ter a perda do apoio da população ao governo socialista de Cuba. Então, o objetivo do Trump é basicamente esse, é conseguir ao mesmo tempo retirar essa importância estratégica, né? A ilha de Cuba tem além de uma importância estratégica, ela tem um peso histórico muito grande, né? O bagulho tá no sul dos Estados Unidos, né? Tá muito próximo da Flórida. Então, ter um país socialista ali sempre foi uma pedra no sapato dos Estados Unidos, tá bom? Então, agora a gente vai entender qual que é o interesse do Trump com relação ao canal do Panamá, né? Que é justamente a gente avaliar, estava falando ali antes, sobre por que os Estados Unidos se interessam tanto pela área da América Central, e vale aqui a gente contar um pouco da história do que aconteceu com o Panamá. Vamos lá. Para você que não sabe, o Panamá era um país que não existia até 1903. Ele era uma área que pertencia à Colômbia, e havia muito interesse de várias potências centrais do capitalismo naquela região. Então, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos já vinham analisando a possibilidade da construção de um canal passando por ali, justamente para poder fazer, como eu disse, o encurtamento da distância que se percorre do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. E aí a gente tem um histórico de participação desses países nessa questão, né? Então, em 1880, começa a construção francesa do canal. Então, esses países, né, com as suas empresas, vão buscar fazer essa construção, e a primeira tentativa acontece em 1880. Só que as condições da construção ali do Canal do Panamá naquela época foram muito adversas. Então, você teve uma incidência muito grande de pessoas morrendo com doenças tropicais, malária, febre amarela, você tem o calor extremo, as condições de trabalho que vão levar à morte mais de 20 mil pessoas. E essa extensão toda, né, essa construção que chega a demorar quase 30 anos, uma hora vai falir. E aí os Estados Unidos entram em jogo, porque os Estados Unidos vão assinar um tratado determinando que eles poderiam construir a própria plataforma e o próprio canal deles nessa região da América Central. Eles haviam firmado um acordo com a Inglaterra no meio do século XIX, mas eles conseguiram atualizar esse tratado e, portanto, ganhar essa possibilidade e essa exclusividade. Então, os Estados Unidos vão lá, né, pirilampo, 1903,
para poder fazer uma proposta para o governo colombiano para a construção do canal. O governo colombiano recusou o acordo. O Congresso Nacional da Colômbia não aceitou as determinações e as exigências do governo Roosevelt, desse governo dos Estados Unidos. E aí o Roosevelt foi lá e fez o quê? Isso mesmo, pegou e mandou navios de guerra para a região do atual Panamá, fazendo com que acontecesse ali a Revolução Panamenha e foi criado um estado tampão, foi criado um estado que serve como uma base militar permanente dos Estados Unidos na América Central. Isso aconteceu entre os anos de 1903 e 1904 e vai levar à fundação da República do Panamá. Então, só da gente ver essa intervenção, a gente já percebe que a entrada dos Estados Unidos nos países da América Central, ela vai ser muito importante desse ponto de vista militar e de permanência para poder acessar outras áreas. Canal do Panamá, inclusive, que só passou para o controle do governo panamenho nos anos 90, tá? A famosa concessão aí de muitos e muitos e muitos anos. Deixa eu ver se é essa próxima imagem aqui. Perfeito, é essa mesmo. Voltando aí para os nossos mapinhas, a gente consegue perceber aqui 2 mapas importantes, tá? Eu vou até mudar só aqui a minha câmera e me diminuir para vocês conseguirem ver melhor. Peraí. Olha aí que maravilha. Então, a gente tem aqui 2 mapas, tá? Esse mapa da esquerda que vocês estão vendo é o mapa da área de responsabilidade de um ajuntamento militar dos Estados Unidos, que é o chamado Comando Sul, tá? Para você que não sabe, o Exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, têm diversas áreas de atuação em que eles dispõem de navios, de pessoal, de militares, para poder atuar naquela região, para poder defender os interesses militares dos Estados Unidos. Então, a área do Comando Sul, que é essa aqui que vocês estão vendo, é a área responsável pelo gerenciamento, né, pela fiscalização dos direitos humanos e da democracia em toda essa zona que vai da América Central até o Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães é esse aqui, tá? Esse aqui que eu falei para vocês. Então, essas áreas, vai de tudo isso daqui, dessa linha vermelha, né? Na verdade, vocês conseguem ver aqui, dessa linha aqui, quadrada que tá fazendo aqui? Então, toda essa área aqui é a área de gestão do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos. Então, é a partir, né, desse controle, né, dessa disposição de tropas e desse sentido estratégico, que os Estados Unidos também vão realizar uma série de intervenções militares em países da América Central. Olha só, esse mapa aqui da direita que vocês estão observando é um mapa que contém a presença naval dos Estados Unidos por esses barquinhos que estão aqui. E cada um desses pontinhos redondinhos são momentos, né, são cidades em que houve, de alguma maneira, a mobilização de tropas dos Estados Unidos para essas áreas. Então, vocês conseguem ver aqui que, por exemplo, Havana teve tropas mandadas em 1912. Santiago de Cuba também. Aqui, um detalhe importante é que os Estados Unidos têm uma área importante, né, que eles controlam no leste da ilha de Cuba, que é a Baía de Guantánamo. Guantánamo é uma base militar controlada pelos Estados Unidos desde a assinatura da Emenda Platt, em 1903, e que até hoje mantém presença militar em Cuba. A Baía de Guantánamo, até hoje, é gerida, é administrada pelo governo dos Estados Unidos. E para você que também não sabe, a Emenda Platt foi uma lei aprovada nos Estados Unidos, na verdade aprovada no governo cubano, em parceria com o governo dos Estados Unidos, logo depois do processo de independência, que autorizou os Estados Unidos a intervirem militarmente e politicamente na ilha de Cuba até 1934. Tá bom? É só esse detalhe que também é bem importante. E aqui, então, a gente consegue perceber que existiram várias intervenções dos Estados Unidos a essa região da América Central e a essa região do Caribe. Então, como casos, né, interessantes que a gente pode destacar, é o próprio caso cubano, que acontece ali no final
do século XIX, com a emenda Platt. O próprio caso do Panamá, que a gente falou agora há pouco. E algumas outras intervenções importantes, como, por exemplo, no Haiti, em 1915, com tropas que ficaram de 1915 até 1934, ou seja, quase 20 anos de ocupação militar do Haiti pelas tropas dos Estados Unidos. A República Dominicana, que fica na mesma ilha que o Haiti, isso entre os anos de 1916 e 1924, aqui, ocupada por quase 10 anos. Você teve a intervenção na Nicarágua entre 1912 e 1933. E por aí vai, né? Houveram aí várias intervenções, então nessa primeira metade do século XX acontecem essas principalmente. E por que que os Estados Unidos queriam colocar as suas mãos nessas áreas? Eu vou só pegar aqui uma outra imagem. Esse cartazinho aqui, maravilhoso, essa belíssima peça, essa obra de arte aqui, é uma obra de arte que faz referência a uma empresa muito importante que pouca gente conhece. O nome dessa companhia era a United Fruit Company, uma economia com capital nos Estados Unidos e cuja especialização era plantar bananas. Então, a especialização da United Fruit Company, que mudou de nome para Chiquitas Bananas, era de controlar as áreas da América Central, como vocês estão vendo aqui, né? Tá no mapa, né? Vocês conseguem ver aqui? São essas áreas aqui que eles estão sinalizando, dá para ver? Toda essa área aqui, em alguns pontos específicos, né? Você tem a produção de bananas. Então, olha só. Aqui a produção de açúcar, aqui a produção de banana. Então, aqui é a região leste de Cuba. Aqui a região oeste da ilha de Hispaniola, né, do Haiti. Aqui a gente consegue ver banana. A gente tem aqui óleo de palma, na letra O, banana, óleo de palma. Qual que é esse aqui? Cacau, aqui do lado. Banana, cacau, banana, óleo de palma. Essas áreas aqui eram áreas especializadas na produção de alguns bens agrícolas. Então, essas áreas aqui, quando passavam por intervenções dos Estados Unidos, eram áreas que caíam nas mãos dessa companhia. Passavam a integrar as propriedades dessa companhia, que vai ser uma companhia muito importante para a submissão da América Central, né, das Américas a esse mecanismo de exportação. E aí não precisa nem dizer, né? Quais que eram as condições de trabalho na América de uma empresa estrangeira que produz recursos voltados para exportação, né? Galera ali não trabalhava na 4x3, não tinha 30 horas semanais. Rapaziada tava ali num ritmo de trabalho um pouco mais insano, né? Levemente mais maluco. Não tinha nada de férias, de 13º, não tinha nada. Fora o fato de que, depois que os Estados Unidos interviam nessas áreas para poder controlar essa produção, essas terras passavam para o controle da United Fruit Company. E aí, muitas vezes, a United Fruit Company, assim como outras companhias estrangeiras que tinham os seus capitais, os seus investimentos postados ali na América, vão fazer declarações de tamanho de terra menores do que o que de fato existia, o que permitia com que essa empresa não pagasse tantos impostos. Então, se a United Fruit Company tinha, por exemplo, um canavial em Cuba de 10 mil hectares, sei lá, tô chutando um número, ela declarava que aquele canavial tinha 1.000 hectares, que ele tinha 500 hectares, um valor reduzido para que a cobrança de impostos não incidisse sobre essa empresa e, portanto, ela pudesse extrair mais lucro ainda. Um livro que conta a história desse conjunto de intervenções que os Estados Unidos fizeram na primeira metade do século XX para a implementação da United Fruit Company e a exportação de seus capitais na produção de frutinhas é o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Tá? Gabriel Garcia Marques escreveu em 100 Anos de Solidão capítulos inteiros sobre esse período que é conhecido como Banana Wars. Banana Wars. Banana, tá? As guerras das bananas. E não é sacanagem, não. É realmente o período
que é conhecido. É a Guerra das Bananas, né? Mas, enfim. Então, essa intervenção, ela já é uma intervenção internacional que acontece há muito tempo, né? E aqui, para além dessa intervenção que acontece na América Central, durante a primeira metade do século XX, a gente tem também um outro conjunto de intervenções que os Estados Unidos vão realizar nessa área, como, por exemplo, a deposição do governo eleito de Juan Arbenz, que foi um presidente da Guatemala em 1954. Uma das propostas do Arbenz era de fazer a reforma agrária no território guatemalteco. Só que o Arbenz falou o seguinte, o United Fruit Company é o seguinte, a gente quer fazer a reforma agrária, distribuir para os camponeses, acabar com a fome, com essa miséria que a gente vive. E a gente vai ressarcir vocês. E a gente vai indenizar essa companhia. Olha que cara gente boa. Olha que cara gente boa. Ele resolveu indenizar as empresas em questão para que elas não fossem 100% lesadas. E ele disse o seguinte, ó, eu vou indenizar vocês se, a partir, aliás, do valor que vocês declararam do tamanho das suas terras. Não é justo, né? Não me parece justo para você? Parece justo para você? Para mim parece justo, né? Se você tem ali um território, se é uma grande empresa, você declara uma paradinha ali, você vai receber de maneira equivalente ao que você declarou, né? Então, se você tinha um canavial de 10 mil hectares e você declarou 500, eu vou te pagar pelos 500. Não é? Eu acho que é justo. E aí é claro que isso irritou muito as forças do capital da United Fruit Company, que eram membros da burguesia dos Estados Unidos, mas de outras áreas também, que vão pressionar o governo dos Estados Unidos a realizar uma intervenção militar no país para poder destituir o governo do Juan Arbenz. Inclusive com uma propaganda, né, anticomunista muito forte, que vai ser o primeiro grande motor de intervenção anticomunista na América Latina, né, ali nessa região histórica do interesse dos Estados Unidos. Mais tarde, os Estados Unidos também vão promover outras intervenções, né? Tem várias, mas eu resolvi separar poucas para não alongar muito. A primeira delas é a tentativa da invasão de Cuba, em 1961. A Revolução Cubana acontece em 59, e aí os Estados Unidos, percebendo que o governo Fidel Castro, que o governo cubano, que o governo socialista estava começando a buscar uma maior autonomia e uma maior independência em relação aos Estados Unidos, resolve financiar uma operação coordenada pela CIA, que vai contar com a contratação de mercenários pagos para a invasão da ilha de Cuba. A operação que vai ficar conhecida como Baía dos Porcos ou Invasão da Playa de Girón. Aqui vocês estão vendo um mapinha mostrando a área onde houve a tentativa de invasão das tropas mercenárias coordenadas pela CIA na famosa Operação Baía dos Porcos, mas os cubanos chamam essa operação, né, essa resistência, de Batalha de Girón, da Playa de Girón, que é bem nessa área aqui, cadê a minha canetinha aqui? Que é bem nessa área aqui que vocês estão vendo circulada de vermelhinho. Inclusive uma resistência heróica, histórica, né, porque muitos acreditavam que o exército cubano não ia conseguir repelir e conseguiu repelir essa invasão, o que vai ser um grande escândalo mundial, porque vão ser encontrados documentos e provas fartas de que os Estados Unidos abertamente realizaram a tentativa de invasão da ilha de Cuba nesse contexto. E para além, né, da Baía dos Porcos, a gente tem também uma outra ocorrência muito famosa, que é a crise dos mísseis em 1962. Uma crise que vai colocar o mundo na maior proximidade de uma guerra nuclear, né? Quando houve a tentativa de transferência de mísseis soviéticos para Cuba, os Estados Unidos ameaçaram fazer o DEFCON lá, fazer o protocolo de ataque, o que acabou não se consolidando porque eles conseguiram dissuadir, né? Optaram pela retirada dos mísseis de Cuba e também, como contrapartida, a retirada de mísseis da OTAN da Turquia, que era uma área estratégica também muito importante ali nesse contexto da geopolítica da Guerra Fria. E uma outra intervenção que muitas vezes, e eu imagino que você também nunca deve ter ouvido falar, é a intervenção na ilha de Grenada. A ilha de Grenada é uma das ilhas que fica na América Central e é uma ilha que vai passar por uma revolução socialista.
uma revolução socialista numa ilha bem pequenininha, liderada por um cara chamado Maurice Bishop, e que vai enfrentar as tropas dos Estados Unidos, né? Vai haver um golpe interno ali com o apoio dos Estados Unidos pelo governo Reagan, que vai destituir Maurice Bishop do poder e vai instalar um governo pró-Estados Unidos. E para além, é claro, né, dessas intervenções, a gente tem também o patrocínio de guerras internas, que vai ser um método muito utilizado pelos Estados Unidos para poder conseguir consolidar os seus interesses regionais. Então, ao invés de eles mobilizarem as tropas para poder fazer essas incursões e essas invasões, os Estados Unidos vão financiar grupos paramilitares, grupos políticos de oposição, com muito dinheiro, muitas armas e muito treinamento, para poder intervir diretamente nas políticas de cada um desses países da América Central. Foi assim, por exemplo, no caso da Nicarágua, quando o governo Reagan conseguiu financiar os contras, essas tropas que atuavam contra a Revolução Sandinista de 79, inclusive, né, um detalhe aqui importante, com boa parte do financiamento dessas tropas vindas do dinheiro do narcotráfico, tá bom? Então, existem muitos estudos, existem reportagens, existem vários documentos que mostram que o governo dos Estados Unidos financiou a ida desses mercenários dessas tropas com o dinheiro do narcotráfico. Além disso, você tem fornecimento de tropas e de inteligência de equipamento em El Salvador, nos anos 80, em Honduras, nos anos 80, e a tática de manuais e treinamentos, né? Uma parte ali do que vinha mudando na política militar dos Estados Unidos, que eu comentei um pouco no vídeo lá sobre a OTAN, em que eles vão deixar de fazer intervenções diretas e sim focar em guerras por procuração, né? Essa ideia, que era uma ideia muito conectada com também a tendência que os países do bloco capitalista, né, do bloco liberal, vinham tomando para poder avançar com suas bases e avançar também com a sua influência internacional. Um outro caso também que eu acho que é muito simbólico, muito, muito interessante da gente ver o quanto que os Estados Unidos têm esse histórico de intervenção na América Central, é o próprio caso do sequestro do presidente do Panamá em 1989, o Noriega, num esquema muito parecido com o que foi durante o sequestro do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. E aqui, no caso, né, quando a gente pensa nessas intervenções, o governo Trump, que está reabilitando esse discurso da América para os americanos, do Make America Great Again, desses assanhamentos imperialistas, vem com um objetivo muito importante, que é desmoralizar completamente Cuba do cenário internacional, enfraquecer o país por dentro, levando a nação e o Estado cubano ao colapso completo, ao colapso econômico completo, e nisso conseguir restituir um poder que seja aliado dos Estados Unidos e que, na prática, significaria o retorno das condições semicoloniais pelas quais Cuba foi submetida desde a Emenda Platt, em 1903, e durante todo o período em que a influência dos Estados Unidos estava ali, né, sondando, estava ali sempre avaliando a possibilidade de um novo ataque. Isso não começou agora, né? No primeiro mandato do Trump, ele já fez alguns movimentos nesse sentido, como, por exemplo, a inserção de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo em janeiro de 2021, uma das últimas ações do Trump quando ele estava no governo, e essa continuidade da presença de Cuba nessa lista, que é mais um impeditivo para a realização de comércio e para a busca desses recursos estratégicos que Cuba está sendo bloqueada, como é também o caso com o petróleo venezuelano. E esse é o resumo da ópera, e eu quero saber o que você acha sobre isso. Não esquece de comentar o vídeo aqui embaixo, trazendo as suas dúvidas, suas questões, se você curtiu o vídeo. E também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de mandar esse vídeo para alguém que você acha que se interessaria por saber mais a respeito da história dos Estados Unidos, da América Central e como isso se relaciona com esses eventos aí do governo Trump no presente, certo? A gente se vê numa próxima. Muito obrigado, valeu e até mais. Não acabou, só acabou aqui.